Abrimos o programa com o Café com Ver Mais. Posso dizer que foi uma experiência única entrevistar dois irmãos que compartilham o mesmo chamado. E eu diria que é um chamado divino. Irmãos e gêmeos Ivan e Ivanor, que completaram na última semana 55 anos de vida e 30 anos de sacerdócio, trilham a mesma jornada com singularidade e propósitos únicos. Uma vez, uma noviça chamada Maria. Não era uma noviça rebelde, ela tinha o sonho de se tornar freira, mas depois de 3 anos estudando, veio a aprovação e o sonho dela foi interrompido. Na época, ela não entendeu bem o que havia por trás disso, mas depois o projeto chamado se cumpriu através dos filhos dela. E foi através da família, no casamento, que nasceu os padres Ivan e Ivanor. Essa bênção para a comunidade de Joinville. Muito obrigada por participarem do Café com Ver Mais, mas eu já começo perguntando, vocês não são joinvilenses? Não, a gente é catarinense, barriga verde, mas nascemos em São Lourenço do Oeste, no oeste de Santa Catarina. De uma família de agricultores, muito simples, lá na roça, 6 filhos, aliás. Como lá não tinha energia elétrica, e aí em 5 anos, essa noviça que veio do convento, tão religiosa, conseguiu a façanha de em 5 anos ter 6 filhos. E essa história é muito marcante porque para ela significou a interrupção de um sonho, mas que deu origem a outro. Tem um fato muito importante que lá na nossa ordenação, como ela é deficiente visual, a minha mãe, na ordenação começaram a comentar de que ela iria voltar a enxergar, que ela teria ficado cega por conta da gravidez dos gêmeos, o que não é verdade, que ela ficou cega depois, mas que ela voltaria a enxergar. E aí não aconteceu esse milagre no dia da ordenação. Para ordenação, não para ver a nossa ordenação, mas para ver o milagre da mãe cega que ia voltar a enxergar. E o rapaz que estava filmando perguntou para ela no final: a senhora não está triste porque não aconteceu o milagre? E ela respondeu assim: olha, eu estou mais feliz por ter 2 filhos padres do que se Deus tivesse me dado a graça de enxergar hoje. Mas como foi essa saída? Não foi uma saída que ela quisesse do convento? Foi em função do problema de visão dela. Já naquela época se pensava, né, a igreja tinha um jeito de pensar de que para ser padre ou ser freira teria que ser o melhor filho, o filho perfeito. E como ela tinha esse grave problema de visão, ela não poderia ser sido chamada por Deus e nem poderia exercer essa vocação. Então ela foi mandada embora do convento por causa dessa fragilidade que ela tinha na visão. Mas isso não abalou a fé dela? Não, isso que é incrível, porque parece-me que as freiras disseram: olha, se Deus tivesse te dado vocação, teria te dado condição para ser freira. Se Ele não te deu condição, o que nós vamos fazer com uma freira cega, né? Mas ela, em nenhum momento, eu nunca ouvi ela se revoltar, nem contra Deus, nem contra a igreja, porque teria razão para isso, né? Agora, ter filhos gêmeos, normalmente assim, já é um fato inusitado na família. Gêmeos idênticos, um pouquinho mais. Agora, filhos idênticos, gêmeos que decidem ser padre. Um decidiu e o outro foi no embalo? Como é que foi essa? Não, eu escolhi antes, não, ele foi ele. Pelo contrário, eu sou presidia, mais velho, eu sou desde 10 minutos criança mais rezava velho, antes, então ele se alguém não. seguiu foi ele. Eu nasci antes, daí eu disse, graças a mim é que ele achou o caminho. Daí o Ivanor disse, não, ele só nasceu porque eu empurrei. Eu disse, não, mas olha, a vida foi sempre assim, uma eterna discussão. Eu estou brincando, mas até nisso vocês foram colocados à prova. Verdade. No seminário havia sempre esse questionamento se os 2 realmente Deus chamou ou se um foi porque o outro foi, para não se separar. Embora lá, quando éramos mais jovens, a gente era mais dependente um do outro. Mas hoje não. Muito mais parecidos também. Também, Hoje, eu ia justamente perguntar. Hoje eu sou mais bonito, mais inteligente e mais humilde. Exato. Mas assim, essa mudança no visual é para justamente evitar as confusões?
Não, eu acho que foi causada com o tempo, né? Com o passar dos anos também, ele ficou mais magro. São questões de saúde, questões de convivência. E cada um também foi ganhando a sua identidade, sua personalidade. Até um fato marcante que ele foi o primeiro pároco da paróquia onde eu atualmente trabalho, no Saguaçu. E quando, depois de 11 anos, ele foi transferido agora para o Glória, e eu assumi o Saguaçu, as pessoas imaginavam que não ia mudar nada, que era a mesma coisa. E eles se surpreenderam, porque por mais que haja uma semelhança física, hoje nós temos personalidades bem distintas e bem diferentes. É possível trabalhar junto? Não, eu acho que hoje não mais. Não, nós até fizemos uma tentativa uma vez. Ali no Boa Vista. A gente veio de Itaiópolis para Joinville, a gente morou uns 4 meses juntos, mas não deu muito certo. Não deu certo. Mas a primeira grande separação de vocês demorou a acontecer, né? Foi depois de formados. Quando nos ordenamos padres, daí onde a vocês se congregação... ordenaram? Em Cocal do Sul, perto de Criciúma. É uma comunidade, os pais se mudaram para lá, de São Lourenço, e aí quando voltamos da Polônia, eles moravam lá, e nos ordenamos em Cocal. E aí os padres então nos enviaram, eu para Dom Feliciano, perto de Porto Alegre, e o padre Ivan para Guarani das Missões, perto lá de Cruz Alta, de Santo Ângelo. Juí, né? lá, Santo Ângelo. Daí ficamos distante, o quê? Dá uns 800 quilômetros, eu acho, quase. Mas era impressionante porque, embora havia uma distância grande entre a gente, as coisas aconteciam de forma muito semelhante em ambas as paróquias, né? Fundamos rádios, fundamos grupos folclóricos poloneses, nós tínhamos os nossos santuários, brigamos, fundamos partidos políticos, disputamos a política, o que mais? Descobrimos o Grêmio. Isso, os dois aprenderam a torcer para o melhor time do Brasil. Agora, padre com um senso de humor, padre que assume que briga, padre que assume o time que torce. Como é que tem sido a visão de você, da comunidade, para com vocês aqui em Joinville? Porque vocês realmente têm atividades, né? O senhor padre Ivan, aqui no residencial, além disso, mantém outras atividades, tem a paróquia, o senhor também com diversas atividades. Como é que é conciliar tudo isso com a personalidade de vocês, com o temperamento de vocês? Então, eu particularmente acho que Deus foi muito generoso com a gente, tanto na humildade que a gente nasceu, de nos proporcionar aos 18 anos ir para a Europa, ficar 8 anos lá, terminar 2 faculdades. Isso nos ampliou muitos horizontes. Nós já temos personalidade. E ao fato de iniciarmos lá no Rio Grande, nos chamavam de padres polêmicos, porque realmente a gente sempre se posicionou muito forte, muito claro, nunca tivemos medo de nada e realmente criamos sempre uma série de confusões, ou era nas páginas policiais, ou era, enfim, estávamos. Porém, claro, a vida nos amadureceu, né? Ao vir para Joinville, a gente já veio mais já polido, amadurecido. E hoje, claro, a nossa vida pastoral é bastante ativa, dinâmica, a nossa convivência na sociedade, mas já estamos bem mais tranquilos, né? Padre Ivan, o senhor optou por estar aqui, né, no Residencial Ventura, a sua família é uma grande família aqui, e o senhor, né, hoje mora com a sua mãe e cuida exclusivamente dela. Assim, também são trajetórias que mostram a diferença entre vocês. Eu iniciei minha trajetória no Aventureiro, fiquei 11 anos lá trabalhando, foi uma experiência muito bonita e nesse período também eu descobri, a Diocese me chamou para cuidar da área administrativa financeira da Diocese. E ao lado de Dom Irineu, o bispo de então, eu cuidei de toda a questão financeira da Diocese de Joinville. E com isso, naquele período, a família Loyola, que fundou a Fundação 12 de Outubro, propôs que a Diocese administrasse esse empreendimento muito interessante que está aqui no centro de Joinville. E na época eu fiz todo um estudo da viabilidade financeira e acabei vindo morar aqui para poder agilizar a administração interna. E estou aqui há 8 anos, resido aqui junto com os meus idosos, um apartamento como eles, aqui no meio deles. E isso fez a diferença até no meu modo de ver a vida. Realmente, eu estou aqui olhando o que nos espera daqui a alguns anos, né? E não é a gente que escolhe, né? Não escolhe se vai ter Alzheimer, se vai ficar numa cadeira de rodas. O importante é viver bem enquanto e cada etapa da vida.
porque vai chegar o momento realmente que a gente vai precisar de amor, de carinho, de cuidado. Então a gente tem aqui toda uma equipe, uma estrutura maravilhosa e eu amo viver aqui, amo cuidar disso. É um lugar maravilhoso. Eu também, como muitos dos joinvilenses, têm na cabeça aquele negócio de asilo, pôr o pai, pôr a mãe no asilo, abandonar num lugar. Isso aqui não é um asilo, isso é um lugar maravilhoso, muito bem preparado para acolher e é onde as pessoas podem conviver de forma muito bacana. Então eu acho que aqui está a melhor versão para envelhecer. E eu cuido da minha mãe, que tem 82 anos, há 52 anos ela é cega, não enxerga nada. Por conta de toda essa história dela, ela teve uma doença genética chamada retinose pigmentar, que não tem cura. E, na verdade, ela acha que cuida de mim. Ela tem 82 anos e ela está lá comigo. Ela pergunta se eu comi, ela pergunta o que eu vou fazer, ela acompanha a minha agenda. Mas, acima de tudo, ela reza por mim e reza comigo. Em todas as missas que vou, ela está junto rezando. É uma pessoa ainda muito ativa, muito querida. E eu resolvi assumir, junto com os irmãos, de estar mais com ela nessa fase, porque durante muitos anos a gente estudou fora, trabalhou em paróquias distantes e não podemos estar muito junto dela e do pai, que já é falecido. Por isso hoje eu estou curtindo a minha mãe um pouco, pelo menos. O padre Ivanor até contava que ela não abre mão de deixar de ir nenhuma das missas. Isso, ela é minha coroinha também. Vai sempre rezar com a gente. E ela, talvez já desde aquele tempo da noviça que você começou no início, ela cultiva esse gosto por Deus, pela oração. E é de uma fé e uma santidade admirável. E por falar em santa, padre, a gente está aqui na sua casa, essa santa que está atrás, ela tem um significado na sua vida? Sim, esse é um quadro de Santa Teresa d'Ávila. Ela foi uma freira, também uma jovenzinha espanhola, muito fervorosa, queria ver Deus já desde pequena, e ela entrou no convento e ela foi acometida de uma doença, ela passou 20 anos numa cama, entre a vida e a morte, e aos 40 anos ela teve uma cura milagrosa e dos 40 aos 60 essa mulher fundou mais de 16 conventos. Ela é uma das maiores escritoras da igreja, ela é doutora da igreja, mestra da oração e ela está comigo porque a primeira paróquia ela foi minha padroeira e na véspera da festa eu sofri um acidente de carro terrível e não sofri um arranhão, assim, olha, de forma milagrosa e desde então uma paroquiana pintou-a num quadro e me ofereceu. E ela vai comigo pela vida fora, me protegendo, me cuidando. E ela sempre, na doença dela também, ela dizia, ô Jesus, eu tanto te amo, eu quero te servir, por que eu tenho que sofrer tanto? E Jesus disse, olha, Teresa, eu costumo provar as minhas amizades. Daí ela disse para Jesus, por isso o senhor tem tão poucos amigos, né? Porque não é fácil ser amigo de Jesus. Né? E padre, o senhor também tem uma padroeira? Isso, lá a padroeira nossa agora aqui no Glória, Nossa Senhora de Fátima, que apareceu em Portugal, as 3 crianças, inclusive agora, dia 13 de maio, vai ser a festa, e a gente introduziu, desde que cheguei há 2 anos, uma caminhada bonita que sai do pórtico da cidade de Joinville até a igreja ali no Glória. E cada ano tem mais pessoas caminhando conosco, muita gente recebendo graças pela intercessão dela junto a Jesus, que é o único que faz milagres. E ela tem nos acompanhado e protegido muito, como mãe de Jesus e mãe de cada um de nós. Bem, agora a conversa está muito boa, mas vocês estão prestes vocês nem tomaram café, gente. Por favor, olha. Olha, primeiro esse café. Esse bolo foi feito pelas minhas vovozinhas, aqui ó, por gentileza. Que delícia. Tá? E me chamou a atenção os canudinhos, né? Que é tão, assim, tão tradicional aqui de Joinville. E já que estamos com uma mesa tão bonita, é justamente para falar da comemoração dos 30 anos, então, de ordenação e 55 anos de vida. São datas assim, são números muito emblemáticos, né? Já dá para fazer uma retrospectiva do que passou e dos próximos 50 anos? Não resta dúvida de que a vida de padre, por mais que ela seja de um certo sacrifício, de uma renúncia, ela é maravilhosa. Se faz o bem 24 horas por dia e isso realiza o ser humano. A gente vai percebendo que como tantas pessoas fazem parte dessa história. Eu olhava, pensava nesses 30 anos, quantas coisas maravilhosas, quantas amizades,
quantas pessoas que a gente talvez ajudou a encontrar Deus. Temos nós dois virado aqui em Joinville os padres casamenteiros. E muitas pessoas nesses 30 anos, que completou-se dia 9, compartilhavam no Instagram, nas redes sociais, a foto do casamento, do batizado. Para eles marcou tanto, fez a diferença naquele momento. É claro que também se passou por momentos difíceis, problemáticos, mas valeu a pena. Eu olho e penso assim que eu pelo menos quero seguir firme e forte, enquanto Deus dê a graça de ser fiel até o fim. Esse Café com Vermais foi demais. Eu não os conhecia, foi uma sugestão da Sabrina Aguiar e assim, acertou em cheio, porque semana passada eles comemoraram 30 anos de sacerdócio e 55 anos de vida, então ainda há tempo de desejar parabéns, muitas felicidades, muita saúde, para que eles mantenham esse bom humor, esse desejo de trabalhar aqui pela comunidade joinvilense. Foi uma alegria. Se você perdeu ou quer rever, assim que terminar o Vermais, você pode acessar o nosso portal ND Play e rever essa reportagem tão bacana e compartilhar aí com quem conhece os padres Ivan e Ivanor, dois gêmeos, duas figuras extraordinárias aqui da nossa cidade.